Boa tarde, turma, tudo bom? A professora está gravando mais uma videoaula. Essa semana nós vamos trabalhar sobre função do primeiro grau, certo? Expressão algébrica. Vocês vão poder entregar as atividades dia 8 de setembro, porque na segunda-feira é feriado. E a professora inseriu no arquivo também, vocês podem prestar atenção, o link da atividade anterior, na semana dia 17 ao dia 21 de agosto, para que aquele que não fez, só clicar aqui, nem precisa entrar em contato comigo. Estou fazendo tudo isso para poder facilitar. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, equações de duas variáveis. Nessa primeira atividade, vocês têm uma situação problema. Eu coloquei aqui, você tem uma situação problema, vocês têm essas três tabelas, oitavo ano A, oitavo ano B, oitavo ano C. Nessa atividade, você vai calcular a média. O que é média aritmética? Média aritmética é a soma do que você tem dos valores dividido pelo total desses valores. Só que nesse caso eu vou fazer só do oitavo A, para vocês terem uma noção como que é oitavo A. Como você vai calcular a média do oitavo A? Primeiro, observa, 2 alunos tiraram nota 2. Você vai multiplicar, 2 vezes 2, 4. 15 alunos tiraram nota 7,5. 15 vezes 7,5, 112,5. E você vai fazendo a mesma coisa, vai fazendo com calma cada item. Aí, o próximo, um aluno tirou 9,5. 1 vezes 9,5, 9,5. 2 alunos tirou 4,5. 2 vezes 4,5 vai dar 9. 2 alunos tiraram 10. 2 vezes 10, 20. 4 alunos tiraram 5. 4 vezes 5, 20. 6 alunos tiraram nota 6. 6 vezes 6, 36. E 3 alunos tiraram nota 9. 9 vezes 3, 27. Aqui você vai somar tudo. Você vai somar 4 mais 112,5 mais 9,5 mais 9 mais 20 com 20, 40 mais 36 mais 27. Quanto deu? 238. Esse valor você vai dividir pelo total. Dividir a soma de todas as notas dividido pelo total de alunos. Quantos alunos nós temos? 2 com 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 32, 36. Temos 36 alunos. Então, qual vai ser a soma? 238 dividido por 36. Dúvida, soma de novo. 238 dividido por 36, 6,6. Vamos ver se dá certo? 17, 18, 19, 20, 22, 22 com 4, 26, 26 com 6, 32, 36. Então, 238 dividido por 36, 6,6. 6,6. Então, essa é a média do oitavo ano A, 6,6. Você vai fazer a mesma coisa com o oitavo ano B e o oitavo ano C, do mesmo modo que eu trabalhei com o oitavo ano A. Atividade 2, pares ordenado. O que é par ordenado? São as coordenadas, são os números que eles se encontram dentro do plano cartesiano. Aqui a professora inseriu, eu já inseri o modelo de um
plano cartesiano para ficar fácil para você. Então, na horizontal são os valores de x e na vertical são os valores de y. O par ordenado, ele é nessa fórmula, x e y. O primeiro número que está aqui, ó, é do eixo x. E o segundo número que está aqui, ó, é do eixo y. Por exemplo, o ponto A. Como é que eu consigo determinar quem é o ponto A? Ponto A do x, da horizontal primeiro. Primeiro número é horizontal. Ponto A, menos 1. Menos 1. Ele vai se encontrar com quem? Com 2 do y. Então, ele vem aqui, ó. Esse é o 2 do y. Então, esse é o ponto A. O ponto B, eu vou fazer só o ponto B, ó. Tá vendo que o zero é esse daqui. É a intersecção. Você tá vendo que o zero, dá uma aumentada para vocês verem com mais calma. Ele vai se encontrar com quem está no eixo Y? O 3. Então, esse daqui é o ponto B. Você vai fazer a mesma coisa com o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F e o ponto G, ok? E responder a questão 2.2 e a 2,3. Nessa atividade 3, você tem um plano cartesiano e ele já tem os pontos, o A, o B, o C e o D. Você vai determinar aqui, você vai colocar o par ordenado dele. Por exemplo, olha o ponto A, eu vou até abrir aqui para você ver com calma. Olha o ponto A. O ponto A, ele começa com quem? Olha, quem é o primeiro? Esse é o 9. 9. E ele se encontrou com quem? Com o 2. Então, o 9 e o 2. Isso que você vai fazer. Vai fazer com o B, o ponto C e o ponto D. Nessa próxima atividade, vocês vão prestar muita atenção, porque é a definição gráfica de uma função, tá? Nós temos alguns tipos de funções. Nós temos a função do primeiro grau e nós temos a função do segundo grau. Como que a gente consegue identificar uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau, ele é dessa forma, ó. A x mais b, onde a variável x, aqui, como não tem expoente, ele vale 1. Se ele vale 1, é primeiro grau. E a função do segundo grau é essa, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Olha só, isso aqui, a potência vale 2, o expoente, aliás, vale 2. Então, essa é a função do segundo grau. A função do primeiro grau, ela vale, qual a representação dela no gráfico? Ela é uma reta. E ela pode ser crescente ou decrescente. Como que ela pode ser crescente? Crescente, ela vai nessa direção. E decrescente, para baixo, nessa direção. Para que ela possa ser crescente, o número que acompanha o valor de x aqui, ó, o número que está multiplicando x, ele tem que ser positivo. Para ela ser crescente. E para ela ser decrescente, o número que acompanha aqui, ele tem que ser negativo. Por exemplo, ó, um exemplo. Exemplo. 3x mais 5 igual a 0. Esse 3, ele é positivo ou negativo? Positivo. Esse daqui, aqui, que expoente é aqui? É 1. Então, ela é primeiro grau. Se esse é positivo, o gráfico da função, o que é? É crescente. Porque é positivo, é crescente. E se fosse ao contrário?
menos 3x mais 5. Olha só, a mesma. Ela é do primeiro grau, que você já sabe, ó, por expoente, ela é do primeiro grau. Esse carinha aqui, ele é o quê? Está o quê? Negativo. Então, se ele está negativo, a função é decrescente. Isso é a função do primeiro grau. A função do segundo grau, dá para você identificar, ó, o número que acompanha, que multiplica a variável x, olha só, ao quadrado, x ao quadrado, ó, por exemplo, ó, 2x ao quadrado mais 3x mais 2, por exemplo, igual essa. Isso aqui é uma função, ó, do segundo grau. Outra, 5x ao quadrado igual a 2. Ó, por exemplo, ó, tá vendo? É função do segundo grau, tá? Então, para você identificar quando ele é do primeiro ou do segundo, basta olhar na função se o primeiro membro de uma equação, ele tem expoente, se a variável x tem expoente 2. Se tiver expoente 2, segundo grau. Se for expoente 3, terceiro grau. E se for expoente 4, quarto grau. E assim por diante. Tá? Agora, do mesmo modo que a gente analisa o comportamento da função, o gráfico dela, da função do segundo grau, o gráfico, ele tem um comportamento. Ele forma uma parábola, ou seja, uma curva. E essa curva ela pode ser assim ou assim. Desse jeito ela é crescente, porque ó, todos os valores estão para cima, tá? Crescendo, ela é crescente. E nesse formato ela é decrescente. Tá? Só para você ter noção. Se eu fizer no gráfico, ó, isso daqui, tá vendo? Todos os valores para cima estão aumentando. Ela é crescente. Para cá, ó, tá dentro da parábola, tudo vem para baixo, ó, decrescente. E ela a mesma coisa. Se esse valor aqui, se ela for positivo, se for positivo, é crescente. E se for negativo, é decrescente. Certo? Aí nesse exercício 3, ó, a professora eu coloquei um exemplo de como formar o gráfico de uma função no primeiro grau. Eu vou resolver esse exemplo que já está pronto, mas você vai fazer o exercício 3, a letra A, B, C e D. Então, o que você vai fazer? Primeiro, ó, eu tenho essa função aqui, ó, por exemplo, ó, exemplo. Y igual a x mais 1. Ela é o quê? Que valor é aqui? 1, né? Então, ela é primeiro grau. Eu vou fazer depois a do segundo grau. Do primeiro grau, a primeira coisa que a gente faz é atribuir valores. Eu vou montar uma tabela. Nessa tabela, eu vou atribuir valores para x, para que o resultado do y eu possa conseguir descobrir, tá? Então aqui eu vou fazer o x, a equação, ó, é x mais 1, ó, é o exemplo, e o resultado. O y é sempre o resultado, tá? Então, por exemplo, se o x equivale, eu vou colocar menos 2, eu vou colocar menos 1, 0, eu vou colocar 2 aqui. Nesse caso aqui eu vou colocar 2. De menos 2 a 2. Não, eu vou completar. Vou colocar 1 e 2. 1 e 2. Você vai substituir, ó. Se o x valer menos 2, então é menos 2 mais 1.
Eu devo 2 e entrou 1, eu devi quanto? Eu estou devendo menos 1. Se o x valer menos 1, menos 1 com mais 1, vai me dar o resultado de 0. Se o x tiver 0, for 0, 0 com mais 1, 1. Se o x foi 1, 1 positivo, 1 com mais 1, resultado 2. E se o x for 2 positivo, 2 com mais 1, resultado 3. Olha os pares ordenados. Agora vamos montar o par ordenado? Primeiro par ordenado, o x vale quanto? Menos 2. O resultado do y, menos 1. Segundo par ordenado, menos 1. O resultado, 0. Terceiro par ordenado, 0. Resultado, 1. Segundo, o outro par ordenado, 1. Resultado, 2. E o outro par ordenado, 2. E resultado, 3. Aí você vai montar o gráfico. Desenhar o gráfico. X e Y. Aqui eu marco 0, para cá são positivos e para cá negativo. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, agora, os pares ordenados que eu encontrei, eu vou colocar no plano cartesiano. Se o x vale menos 2, menos 2x, ele vai se encontrar com quem? Com menos 1y. Então, vai ser menos 2 e menos 1. Olha só, o ponto de encontro deles é como se eles marcassem um encontro. O segundo, menos 1 e 0. Menos 1 do x e 0 aqui. Quando eu tenho um dos pares ordenado, quando um dos valores é 0, a bolinha fica sempre em cima do número, tá? Tá bom? Olha só, a bolinha ficou aqui. Bolinha, tá? O outro, 0 e 1. 0 de x e 1 de y, tá vendo? Ó? Um deles é 0 e o outro é 1. Então, a bolinha vai ficar no número. Outro par ordenado, 1 e 2. 1 positivo e 2 positivo. 1 positivo do x e 2 positivo do y. E o último par ordenado, 2 positivo do x e 3 positivo do y. Olha, tá vendo? Ó, agora eu vou ligar todos os pontos. Viu, ó? O que eu obtive? Uma reta. Veio do menor para o maior crescente. Uma reta crescente. Por quê? Olha só, esse valor aqui, o x, esse número aqui, ele é positivo ou negativo? Positivo. Se ele é positivo, a reta é crescente. É assim que vocês vão fazer para poder resolver o exercício A. Você vai montar uma tabela, que nem a professora fez aqui, ó. Que nem a professora fez. Dúvida, pesquise na internet. Você tem que aprender até autonomia. Então, entre em contato com a professora. E montar os valores. Eu já coloquei em cada exercício, a professora já colocou o gráfico. Eu já coloquei o gráfico do plano cartesiano. Tá bom? Tem a letra B e a letra C e D. A, B, C e D. Certo? Então, dúvidas, vocês entrem em contato com a professora. Ah, eu vou fazer o exemplo de uma função do segundo grau. Ó, o exemplo. Exemplo 2. Vou fazer aqui uma função do segundo grau. O exemplo. X ao quadrado com mais 2 igual a 0. Então, aqui, para esse daqui, eu posso pegar no... Vamos ver. Então, aqui é x, o valor de x.
a função seja quadrado mais 2, o resultado y, tá? Então, se o x, faz de conta que eu vou colocar vale menos 2, menos 1, 0, a mesma coisa. 1 e 2, eu vou fazer a mesma coisa. Peguei os mesmos valores. Só que não pode esquecer que esse aqui é tal ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, coloco de parênteses menos 2 ao quadrado mais 2. Todo número elevado ao quadrado negativo, ele fica positivo, o resultado, tá bom? Então, vai fazer 2 vezes 2, 4. 4 com mais 2, 6. Menos 1. Mais 2. 1 vezes 1, 1. Com mais 2, 3. 0 ao quadrado. 0 vezes 0, 0. Com mais 2, 2. 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Com mais 2, 3. E 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Com mais 2, 6. Olha só, eu vou fazer a mesma coisa. Vou montar, colocar no gráfico. E eu vou colocar os valores. Os valores de x, ele vai de onde? Do menos 2 a 2, ó. X, ó. 1, 2, menos 1 e menos 2. Só que o y, o menor número de onde que é? O menor número é 2. Ele vai até onde? Ele vai até o 6. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Montei. Agora, eu vou encontrar os valores. Se o x vale menos 2, qual o resultado que deu? 6. Positivo. Menos 2 aqui. 6, positivo. Se o x vale menos 1, o resultado deu 3. 3 positivo, ó. Esse aqui é o resultado. Se o x vale 0, o resultado deu 2. Se o x vale 1, o resultado deu 3. E se o x vale 2, o resultado deu 6. Ó, se eu ligar os pontos. Olha aqui que eu tive uma parábola. E ela voltada toda para cima, porque, olha, esse carinha aqui, ele é positivo ou negativo? Positivo. Então, a função é crescente. E se é uma parábola, é uma função do segundo grau. Certo? Por enquanto é só isso. Dúvidas, entre em contato com a professora. Assista ao vídeo quantas vezes for preciso. E a professora também coloquei a relação, ó, a lista de presença, certo? Quem não fez atividade, faça, copia direitinho, certo? Clique aqui no link da atividade anterior para fazer e envia tudo de uma vez para a professora. Abraço.